Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, capítulo 21. Segundo livro das Crônicas, capítulo 21. E faremos a leitura de todo esse capítulo, segundo Crônicas 21. O reinado de Jeorão. Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém o reino deu a Jeorão por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que ele havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele. De noite se levantou e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo, se rebelou também Líbina contra Jeorão, porque este deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porque não andaste nos caminhos de Josafá teu pai e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres, a todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão os ânimos dos filisteus e dos arábios, que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele, e levaram todos os bens que se achavam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar,
e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. E se foi sem deixar de si saudades. Talvez esta é a lápide mais sombria que se pode colocar sobre o túmulo de uma pessoa. E se foi sem deixar de si saudades. A pergunta: quem é este homem? Chamado Jeorão. E a Bíblia nos informa que ele era neto de Asa, o grande rei Asa, um homem de Deus, temente a Deus, que andou na presença de Deus. Ele era filho de Josafá. E a Bíblia diz que Josafá era um homem piedoso, um homem que colocou o seu coração fortemente para buscar a Deus. Seu avô reinou 39 anos em Jerusalém, e seu pai reinou 25 anos em Jerusalém. Ambos, avô e pai, foram homens de Deus. Porém, Jeorão, e não obstante ser neto de crente, filho de crente, foi um dos mais perversos reis de Judá. Ele começa a reinar com 32 anos, ele reina 8 anos e morre precocemente aos 40 anos de idade. Diríamos hoje que este homem desperdiçou todas as suas oportunidades. E eu quero trazer aqui este alerta para você, para mim, para os jovens da igreja, para os adolescentes da igreja, para as famílias da igreja. Como ter tantas oportunidades e desperdiçá-las. Como ter tanto exemplo e não segui-lo. Como ter tanta luz e viver mergulhado na mais densa escuridão. Eu queria olhar esse texto em 3 perspectivas: privilégios, perigos e prejuízos. Sobre esses 3 assuntos eu quero tratar com vocês nesta manhã, olhando a vida deste homem chamado rei Jeorão. Vamos ver em primeiro lugar os privilégios dele. A primeira coisa que somos informados é que ele era filho de Josafá. Versículo 1. Eu queria que você só olhasse comigo, por favor, no capítulo 17 deste mesmo livro, o versículo 6, para nós compreendermos quem era de fato seu pai. Segundo Crônicas 17, 6, está escrito acerca dele. Aliás, o verso 4 diz: antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Agora o verso 6, tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postos ídolos de Judá. Diríamos nós, irmãos, que Jeorão teve berço, teve exemplo, teve paradigma, padrão para olhar. Na sua casa havia testemunho de piedade. Seu pai foi um homem de Deus. E apesar desse privilégio de crescer num lar, bebendo o leite da piedade, ele joga fora todo esse legado e toda essa herança. Segundo lugar, segundo privilégio, olha o verso 3 comigo, 21:3. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá, porém o reino deu a Jeorão, por ser o primogênito. Josafá era um rei muito rico, e eu acho engraçado que no aniversário dos meninos,
não dava para embrulhar o presente que ele dava. Ele presenteava os seus filhos com as cidades fortificadas. Meu filho, eu vou te dar de presente, de aniversário, essa cidade aí, fortificada. Dava ouro, dava prata. Não era apenas uma família piedosa, era uma família riquíssima. Mas diz o texto que o reino ele deu a Jeorão por ser o primogênito. Talvez não deu pelo critério do caráter, da vocação, do espírito público, da postura moral, mas apenas por uma tradição de dar o reino ao mais velho. E aí entra o ponto que eu quero chamar a atenção dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, dos nossos juniores. É muito importante nós olharmos o exemplo daqueles que andam com Deus, de nós seguirmos essas mesmas pegadas. O maior legado que você pode receber do seu pai, da sua mãe, não é herança, não é dinheiro, não é casa, não é apartamento, não é carro, não são bens materiais. Essa família tinha muito isso, muita riqueza, muita pompa, muito luxo, muito conforto, muito ouro, muita prata, muita riqueza. Se não bastasse isso, esse moço, aos 32 anos de idade, recebe o reino, opulento, magnânimo, magnífico, extraordinário. Mas ele joga fora os seus privilégios. E então, eu quero chamar a sua atenção para o segundo ponto, que são os perigos. E o primeiro perigo que esse moço corre, a primeira decisão errada que ele toma na vida é com respeito ao casamento. Olha o versículo 6. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Se você ler a história dos reis de Israel, Acabe foi o pior rei de Israel. Acabe era casado com a pior mulher do mundo. Ela feiticeira, assassina e mandona. Ela impôs a força da espada o culto a Baal em Israel. E agora o filho de Josafá vai casar-se exatamente com essa mulher chamada Atalia, filha de Acabe e Jezabel. E aqui uma palavrinha para os meninos e para as meninas. Vocês precisam ser muito cuidadosos na questão de namoro. Porque um jovem cristão não deve namorar para apenas passar um tempo. Você precisa saber com quem você vai namorar, com quem você vai casar. Porque a Bíblia pergunta se andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Que comunhão há entre as trevas e a luz? Um jovem que não pensa, ou um jovem que não ouve pai e mãe, ou um jovem que na contramão de princípios de Deus entra na vida conjugal de forma errada, vai pagar um alto preço, vai sofrer as consequências. Mais do que nunca, as famílias precisam cuidar e orar e velar acerca do namoro, do noivado e do casamento de seus filhos. Aliás, uma palavrinha para nós pais, para nós avós. Temos que ter coragem para interferir no namoro dos filhos. Um namoro turbulento é ensaio para um casamento trágico. E a primeira decisão errada desse moço foi em relação ao casamento. A segunda decisão errada foi com relação à família. Olha o verso 4 comigo. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Olha o verso 13.
a carta que ele recebe do profeta Elias. Mas andaste nos caminhos dos reis de Israel e induziste a idolatria Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe. E também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Esse rapaz tem 32 anos, mas é imaturo, inseguro, ciumento. Ele mata os irmãos porque certamente ele tinha medo, porque ele sabia que ele era o pior deles, caráter mais fraco. Ele sabia que a influência da esposa Atalia, filha de Jezabel e de Acabe, estava por trás dos conselhos perversos, como lá atrás Jezabel estava por trás dos conselhos perversos seguidos por Acabe. E certamente a conversa que tinha naquela casa é o seguinte: você tem que eliminar os concorrentes, você tem que tirar do seu caminho qualquer pessoa que fizer sombra a você. E ele perde de vista amor familiar, torna-se um fratricida, mata a espada todos os seus irmãos e também outros príncipes de Israel. Ele está dizendo o seguinte: eu quero tirar da minha frente qualquer pessoa que possa fazer sombra para mim. É o ódio, é a violência, é o ciúme, é a ambição desmedida. É uma decisão terrivelmente errada quando o ser humano olha o outro como alguém que tem que ser tirado da sua frente, não respeitando o mais sagrado dos direitos, o direito à vida. Mas esse homem toma em terceiro lugar uma outra decisão errada. A decisão errada em relação a Deus, relação errada em relação ao casamento, em relação à família, em terceiro lugar em relação a Deus. Olha comigo, por favor, os versos 11 a 13, como nós já lemos o 13 agora, vamos ler o 11 e 12. Está escrito: também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Meus irmãos, se vocês lerem atentamente a história dos reis de Israel, das 10 tribos do norte, e a história dos reis de Judá, as 2 tribos do sul, sempre você notará isso. Assim como o líder é, os liderados serão. O líder é o espelho, é o protótipo. A liderança tem que estar na frente, os liderados nunca estão na frente. E diz a Bíblia que este homem, muito provavelmente influenciado pela mulher, Atalia, filha de Jezabel, que impôs o culto a Baal, perverteu a nação, agora importa a religião falsa para o reino do sul. Depois de termos um governo longo, de 39 anos do avô, de 25 anos do pai, andando na piedade, e ele desfaz tudo, ele joga tudo por terra, e recomeça pela estrada errada, do desvio, da apostasia, da idolatria. E o texto vai nos informar que ele fez altos nos montes de Judá. O verso 11 diz que ele seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria. Ou seja, ele toma uma postura de mestre, como se ele mostrasse: olha, isso aqui que é bom, essa é uma religião mais palpável, mais sensível, mais visível, nós podemos tocar nos nossos deuses. E desta maneira ele induz os habitantes de Jerusalém à idolatria, e diz o texto, fez desgarrar Judá. Nós precisamos parar e pensar
nessa questão, sobre liderança, liderança da nação, liderança de um estado, liderança de um município, liderança espiritual. Porque aqueles que não têm compromisso com o Deus verdadeiro, eles terão a influência maléfica para a nação inteira, para a região inteira. E é exatamente isso que está acontecendo aqui no que tange ao rei Jeorão. Ele fez desgarrar Judá. Um líder nunca é neutro, ou ele é uma bênção, ou ele é uma maldição. Mas então vem o terceiro ponto: privilégios, perigos, e agora vamos ver os prejuízos. Primeira coisa que você vai notar é que Deus castiga o povo, Deus castiga a família do rei, e Deus castiga o próprio rei. De Deus não se zomba, o que o homem semear, isso ele ceifará. Então, dê uma olhadinha comigo, por favor, nos versos 12 a 15. Vamos reler, e eu peço que você acompanhe essa leitura. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Ou seja, ele tinha exemplo, ele tinha berço, ele tinha modelo dentro de casa. Mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, sogro dele. E também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Agora vamos ver as consequências. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo o teu povo. Um líder mau faz o povo gemer. Um líder perverso traz maldição sobre a nação. Castigará com flagelo ao teu povo. Aos teus filhos, não escapa a família dele. Nasceram num palácio, mas vão sofrer. As tuas mulheres, a família vai sofrer. E todas as tuas possessões, vai existir um saque. O que se acumulou, o que se ajuntou, o que se granjeou, o que se conquistou, vai se perder. E agora, a palavra para o próprio rei, versículo 15: tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Mas essa enfermidade não era apenas porque o ambiente era hostil, essa enfermidade não era apenas porque acidentalmente ele pega uma doença. Não. O verso 18 é categórico: o Senhor o feriu nas suas entranhas, com enfermidade incurável. É juízo de Deus. O que se esperava, irmãos, quando Jeorão recebe esta carta do profeta Elias? Que esse rei se humilhasse, que esse rei se arrependesse, que esse rei se voltasse para Deus, que esse rei reconhecesse o seu pecado, o seu erro, e pedisse misericórdia para Deus. Mas o coração dele está endurecido. Apesar da advertência, do alerta, ele assodadamente continua no pecado. Deliberadamente ele continua na rebelião. E diz a Bíblia que o homem que é exortado muitas vezes endurece a sua cerviz, ele é quebrado repentinamente, sem que haja cura. Segundo prejuízo, ele perde o reino. Olha os versos 16 e 17 comigo. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram quantos dos seus bens? Todos os seus bens, que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Agora preste atenção, que os filisteus e os arábios não vieram por iniciativa própria,
não vieram apenas por uma política de expansionismo, não vieram apenas por capricho militar. O texto é categórico. Despertou, pois, o Senhor contra ele. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor das nações. Ele traz bênção e também traz maldição. Porque aquele homem, aquele rei não levou Deus a sério, não ouviu a advertência de Deus, caminhou nas estradas sinuosas do pecado. Deus está aqui tomando dele o reino, trazendo inimigos, prejuízo dos bens, exílio da família. E o verso 17 é categórico, ele perdeu toda a sua família, exceto Jeoacás, que deveria, por amor a Davi, a aliança que Deus fizera com Davi, de nunca deixar de ter uma lâmpada para cumprimento da chegada do Messias, só sobrou Jeoacás. Toda a família foi eliminada. Mas em quarto lugar, ele perde também a saúde. O verso 14, você pode ler o verso 14 comigo? Vamos juntos? Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas possessões. Verso 15, tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Uma enfermidade de 2 anos, que não tem remédio que resolva, não tem médico que solucione, não tem tratamento que faça a enfermidade recuar. A enfermidade vai aumentando, o sofrimento vai crescendo, a ponto deste homem, de forma constrangedora, ver todas as suas entranhas saindo do seu corpo. E ele morre com dores atrozes, porque ele, além de perder o reino, além de perder a família, além de perder a saúde, ele vai perder a vida. Olha os versos 18 e 19 comigo. Você pode ler o 18 e 19 comigo, vamos juntos? Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. E aumentando esta, dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Ele perde a vida. E perde a vida num cenário doloroso, de uma enfermidade incurável, progressiva, muito dolorida. Mas finalmente, irmãos, este homem perde o prestígio. A cena aqui é a pior possível, porque o verso 19 diz que o seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. E o verso 20 diz, era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar de si saudades. Foi um alívio para o povo a morte dele. Não houve choro, não houve cortejo fúnebre, não houve lamento, não se caiu uma gota de lágrima no seu funeral. E na hora de sepultá-lo, privaram-no da sepultura dos reis. O povo não o considerou um rei digno de ser sepultado naquela cova, naquela sepultura. E assim fecha as cortinas de uma das biografias mais sombrias da história da humanidade. E foi-se sem deixar de si saudades. E eu quero concluir dizendo que a nossa vida, irmãos, é feita de escolhas. E algumas escolhas não podem ser erradas. Por exemplo, você não pode ter uma escolha errada em relação ao casamento. Dá um conselho aqui para os meninos e meninas. Escute seus pais.
Não se rebele contra eles. Escute os mais velhos. Não seja rebelde. Cuidado com as alianças que você vai fazer nesta área. Porque não só você vai sofrer, mas as pessoas ao seu entorno vão sofrer também. Sua família toda vai sofrer também. Segundo, nós não podemos errar quanto à família. Nossa família não é perfeita, mas é a que temos. Devemos amá-la, protegê-la, abençoá-la, guardá-la e não atentar uns contra os outros. Não fale mal da sua família, não exponha a sua família, não critique a sua família, não fira a sua família. É a família que você tem, lute por ela, ore por ela, empenhe-se por ser uma bênção no meio dela. Terceiro, nós não podemos errar, meus irmãos, quanto à integridade da nossa fé em Deus. O rei Jeorão importa de Israel a idolatria das 10 tribos do norte. E ele lidera esse processo de desvio, de apostasia, de provocar o Senhor a ira e de estabelecer a idolatria no meio do seu povo. Não brinque com as coisas de Deus. Mas finalmente nós não podemos errar quanto ao nosso compromisso de aliança com Deus. Eu não sei como é que anda a sua aliança com Deus, se é apenas nominal. Se você se lembra de Deus apenas no domingo, quando vem para a igreja. Se você tem lido a sua Bíblia e orado ao Senhor diariamente na sua casa. Se o temor do Senhor é o vetor que governa a sua vida. Mas hoje, quando nós começamos o mês chamado mês da família, Deus traz um alerta para você e para mim. Cuide da sua casa. Cuide da sua família. De nada adianta você dar ouro e prata para os seus filhos. De nada adianta você dar cidades fortificadas para os seus filhos. De nada adianta você construir um grande patrimônio e deixar fortunas para os seus filhos, se eles não temem a Deus. Eles podem jogar tudo isso no ralo e usar isso para a destruição da própria vida deles. Que o legado maior que você e eu deixemos para os nossos filhos seja o temor do Senhor. Conhecerem a Deus, temerem a Deus e andarem com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.